Olá, exploradores do universo! Eu sou o narrador de vocês e hoje tenho uma história gigante para contar. Uma história que aconteceu há muito tempo mesmo. Antes mesmo de existirem brinquedos, antes dos dinossauros, antes das estrelas e até antes do próprio tempo. Dá para imaginar? Imaginem que não existe nada, nadinha de nada. Nem luz para ver, nem chão para pisar, nem ar para respirar. Só escuridão. E água. Muitíssima água por toda parte. Tudo estava escuro, silencioso e vazio. Era como um quarto gigante, sem móveis e com as luzes apagadas. Mas não estava completamente vazio. Alguém estava lá. Alguém incrivelmente poderoso, bom e cheio de amor. Era Deus. E o Espírito de Deus se movia sobre aquela escuridão e aquela água, como uma brisa suave cheia de ideias maravilhosas. Deus tinha um plano espetacular. Ele estava prestes a fazer algo absolutamente incrível. Estão prontos para ver o que aconteceu? Segurem firme! Então, Deus falou, e quando Deus fala, coisas incríveis acontecem. Sua voz retumbou no silêncio e disse: haja luz. E pum! Na mesma hora, uma luz brilhante e quentinha encheu tudo. Adeus, escuridão. Olá, luz maravilhosa. Foi como acender o maior interruptor do universo. Deus viu a luz e adorou. Ele disse: isto é bom. Claro que era bom. Era fantástico. Então, Deus separou a luz da escuridão. A luz ele chamou. Sabem como? Exato. Chamou de dia. E a escuridão ele chamou. Sim, noite. Imaginem, o primeiro dia e a primeira noite da história. Uau! E assim terminou o primeiro dia. Houve noite e houve manhã. O primeiro dia. E isso era só o começo. Deus estava só aquecendo. O que vocês acham que ele faria depois? Vamos continuar vendo. No dia seguinte, Deus olhou para toda aquela água. Tinha água em cima, água embaixo, água por todo lado. E Deus pensou: precisamos de um pouco de espaço aqui. Então, com sua voz poderosa, ele disse: haja um espaço enorme no meio das águas para separá-las. E zás! Como num passe de mágica divino, formou-se um espaço enorme, como um teto altíssimo e transparente. Esse espaço separou a água que estava em cima, como as nuvens que vemos hoje, da água que ficou embaixo. Era um espaço gigantesco e azul. Deus chamou esse espaço, adivinham? Céu, o lindo céu azul que vemos sobre nós. Deus olhou para o seu novo céu azul e disse: isto também é bom. Era perfeito. Agora tínhamos luz, escuridão, dia, noite e um céu lindíssimo. Que artista é Deus! E assim, com o céu novinho em folha, terminou o segundo dia. Houve noite e houve manhã. O segundo dia. A criação estava ficando cada vez mais interessante. Prontos para o dia 3? Vamos lá! No terceiro dia, Deus olhou para a água que estava debaixo do céu e disse: que a água debaixo do céu se junte num só lugar e que apareça a parte seca. Imaginem só, como se alguém tirasse uma tampa gigante. E plash! Xá! A água obedeceu na hora, juntou-se formando grandes oceanos e mares, e pum! Apareceu a terra seca, montanhas altas, vales profundos, praias de areia. Era incrível ver o chão firme surgindo debaixo do céu. Deus chamou a parte seca de terra, e as águas juntas ele chamou de mares. E Deus viu que a terra e os mares eram bons. Claro que sim, mas a terra parecia um pouco vazia, marrom. Deus pensou: precisa de cor, precisa de vida. Então, Deus ainda não tinha terminado nesse dia. Fiquem ligados.
Deus disse que a terra produza vegetação, plantas que deem semente e árvores que deem frutos com suas sementes dentro. E na mesma hora, a terra se cobriu de verde. Imaginem! Grama fofinha como um tapete. Flores lindas de todas as cores. Vermelho, amarelo, azul, roxo, com um cheirinho delicioso. Arbustos cheios de folhas. E árvores bem altas com maçãs vermelhinhas, laranjas brilhantes, bananas amarelinhas, uvas suculentas. Todo tipo de planta, cada uma com suas próprias sementinhas para que pudessem crescer mais e mais. A terra virou um jardim gigante e lindo. E assim, com a terra cheia de plantas, terminou o terceiro dia. Houve noite e houve manhã. O terceiro dia. Isso está ficando cada vez melhor. Que maravilhas nos esperam no quarto dia. Chegou o quarto dia. Deus olhou para o céu que havia criado e pensou: este céu precisa de umas luzes. Luzes para separar o dia da noite. Luzes para marcar os dias, os anos e as estações. Luzes para deixar tudo ainda mais espetacular. E então Deus disse: haja luzes no céu para iluminar a terra. E preparem-se para o show de luzes cósmico. Deus fez duas grandes luzes. A luz maior e mais brilhante para governar o dia. Sabem qual é? Sim, o Sol. Nosso amigo Sol, que nos dá calor e luz para brincar. E depois fez a luz menor para governar a noite. Exato, a Lua, que brilha suavemente enquanto a gente dorme. Mas esperem, tem mais. Deus não parou por aí. Salpicou o céu escuro da noite com milhões e milhões de pontinhos brilhantes. As estrelas, piscando como diamantes distantes. Para que a gente nunca ficasse totalmente no escuro à noite, essas luzes celestiais não eram só bonitas. Deus lhes deu um trabalho: ajudar as pessoas a saber quando era tempo de plantar, quando era tempo de colher, quando começava um novo ano. Eram como o primeiro relógio e calendário do universo. Deus viu o sol radiante, a lua prateada e todas as estrelas cintilantes e disse: isto é definitivamente bom. O universo estava ficando deslumbrante. E assim, com o céu cheio de luzes, terminou o quarto dia. Houve noite e houve manhã. O quarto dia. Já temos luz, céu, terra, plantas e agora luzes celestiais. O que será que falta? Pensem aí. Exato! Animais. Vamos para o dia 5. Quinto dia. O dia de encher de vida a água e o ar. Deus olhou para os mares azuis e o céu espaçoso e disse: que as águas se encham de seres vivos e que as aves voem sobre a terra pelo céu aberto. E pluf, splash, tiki, boom! Os mares e oceanos ganharam vida, milhares e milhares de peixes de todas as cores imagináveis. Peixinhos rápidos como raios de sol, peixes grandes e lentos, peixes palhaços se escondendo nas anêmonas. Golfinhos saltando alegres sobre as ondas, polvos curiosos com seus tentáculos. A água era uma festa de vida marinha. Fiu, ush, vupete, o céu se encheu de aves, pássaros cantando melodias lindas. Águias majestosas voando alto, beija-flores rápidos como flechas batendo suas asinhas. Patos nadando nos lagos e depois levantando voo. Papagaios coloridos tagarelando nas árvores. Tinha vida voando por toda parte. Deus viu todas essas criaturas marinhas nadando felizes e todas as aves voando livres e adorou. Era uma sinfonia de vida. Então, Deus os abençoou. Disse-lhes: cresçam e multipliquem-se, encham as águas dos mares e que as aves se multipliquem na terra. Era como dizer: vão, explorem, tenham muitas famílias e curtam este mundo maravilhoso. E Deus viu que tudo isso era super bom. E assim,
Com os mares e os céus cheios de criaturas incríveis, terminou o quinto dia. Houve noite e houve manhã. O quinto dia. O mundo estava quase pronto, mas o que falta na Terra? Venham comigo para o dia mais emocionante de todos, o sexto dia. Sexto dia, o grande finale da criação da vida. Deus olhou para a terra firme, tão bonita com suas plantas, mas ainda silenciosa. Era hora de enchê-la com animais terrestres. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme as suas espécies. Animais domésticos, répteis e animais selvagens. E bom, a terra se encheu de animais. Imaginem! Leões majestosos com suas jubas, elefantes enormes com suas trombas, girafas altíssimas comendo das árvores, cavalos velozes galopando, vacas tranquilas pastando, ovelhas cheias de lã balindo, cachorrinhos brincalhões abanando o rabo, gatinhos curiosos, macacos pulando de galho em galho, também animais pequenininhos, formigas trabalhadoras, lagartixas tomando sol, borboletas coloridas voando entre as flores, cobras rastejando, todo tipo de animal, cada um único e especial. Era um desfile incrível de criaturas. A terra agora estava cheia de sons, movimentos e vida por todo lado. Deus olhou para todos esses animais terrestres e viu que eram ótimos. Mas, esperem aí. Deus guardou o melhor para o final deste dia. A criação mais especial de todas. Algo completamente diferente. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus? Uau! O que isso significa? Significa que Deus nos fez especiais, capazes de amar, de pensar, de criar, de escolher, de nos relacionar com Ele e com os outros. Ele nos fez parecidos com Ele no que é mais importante. Então, Deus pegou o pó da terra, como se fosse um escultor incrível. E com esse pó, formou o primeiro homem. Mas era só uma figura de pó. Precisava de vida. Então Deus se aproximou e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem começou a respirar, a se mover, a viver. Ele se chamou Adão. Imaginem a emoção de Adão ao ver o mundo pela primeira vez. As cores, os animais, o sol. Tudo era novo e maravilhoso. E Deus deu a Adão e a todos os humanos que viriam depois uma tarefa muito importante. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Dominar não significa ser um chefe mau, significa cuidar, proteger e administrar bem toda a criação maravilhosa de Deus. Nós somos os cuidadores do jardim de Deus. Mas Deus viu que Adão estava sozinho entre tantos animais. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora adequada. Então Deus fez Adão cair num sono muito profundo. Enquanto ele dormia, Deus pegou uma das costelas de Adão. Calma, não doeu. E com essa costela, formou a primeira mulher, Eva. Quando Adão acordou e viu Eva, ficou super feliz. Disse algo como: uau, agora sim, esta é como eu, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele não estava mais sozinho. Tinha uma companheira, uma amiga, alguém com quem compartilhar a vida e cuidar juntos da criação. Deus criou o homem e a mulher, iguais em importância e valor, para serem uma equipe. E agora sim, no final do sexto dia, Deus olhou tudo o que ele tinha feito. A luz, o céu, a terra, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os peixes, as aves, os animais terrestres, e o homem e a mulher. E viu que era muito bom. Era a sua obra-prima, perfeito, maravilhoso. E assim, com a criação completa e os primeiros humanos no mundo, terminou o sexto dia. Houve noite e houve manhã, o sexto dia. O dia mais cheio e especial. Chegou o sétimo dia.
O que vocês acham que Deus fez? Criou mais coisas? Não. Deus já tinha terminado sua incrível obra de criação. Tudo estava perfeito. Então, no 7º dia, Deus descansou. Não é que Deus estivesse cansado como a gente fica quando brinca muito. Deus é todo-poderoso. Mas Ele descansou para nos mostrar que o descanso também é importante. Descansou para curtir tudo de lindo que Ele havia criado. E Deus abençoou o 7º dia e o tornou especial. Um dia santo. Um dia para descansar, para adorá-lo e para curtir a sua criação e a nossa família. Agora, deixem-me contar um pouquinho mais sobre aquele lugar especial onde Adão e Eva viviam. Deus havia plantado um jardim maravilhoso num lugar chamado Éden. Era o paraíso. Havia rios que regavam tudo, árvores com as frutas mais deliciosas que vocês podem imaginar, flores por toda parte e animais amigáveis. Deus colocou Adão no jardim para que o cultivasse e cuidasse dele. Que trabalho genial! Ser o jardineiro-chefe do paraíso. E lembram que Deus deu a Adão a tarefa de dar nome aos animais? Imaginem que divertido! Deus trazia os animais até Adão e Adão lhes dava nome. Você vai se chamar leão, você elefante, você borboleta. E o nome que Adão lhes dava, esse era o nome deles. Que responsabilidade bacana! E ali, naquele jardim perfeito, Adão e Eva viviam felizes, amigos de Deus, cuidando da criação e curtindo um ao outro. Tudo era bom, lindo e cheio de paz. E assim, amigos exploradores, foi como Deus, em 6 dias incríveis, criou os céus, a terra, o mar, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, todos os animais e o mais especial, a nós, os seres humanos, feitos à sua imagem. Que história incrível! Ela nos mostra como Deus é poderoso, criativo e bom. Ele criou todo este mundo maravilhoso por amor e nos deu tudo isso de presente para que a gente cuide e aproveite. Toda vez que você vir o nascer do sol, uma flor bonita, um animalzinho brincando ou olhar as estrelas na noite, lembre-se desta história. Lembre-se que foi Deus quem fez tudo isso. Mas a aventura não precisa terminar aqui. Você pode ser um mensageiro de aventuras. Como? Aqui embaixo você encontrará os botões para se inscrever, dar like e ativar o sininho para não perder estas histórias fascinantes da Palavra de Deus. Olá, pequenos aventureiros! Hoje eu convido vocês a viajar para um lugar mágico, um paraíso chamado Jardim do Éden, onde viveram os primeiros seres humanos, Adão e Eva. Neste jardim maravilhoso, os animais conversavam, as árvores cantavam e a natureza transbordava de cores e surpresas. Mas, como em toda grande aventura, também existem momentos de dificuldade e decisões que mudam a história. Preparem-se para descobrir uma história emocionante de amizade, aventura e lições muito importantes. No Jardim do Éden, tudo era harmonia. Adão e Eva viviam em um ambiente cheio de paz e beleza. Adão, com seu sorriso gentil, cuidava dos animais e das plantas. Eva, curiosa e alegre, descobria os segredos de cada cantinho do paraíso. Juntos, aprendiam o valor da amizade e do cuidado com a natureza. Mas, no centro do jardim, havia uma árvore muito especial. Uma árvore diferente das outras, cheia de frutos brilhantes e tentadores. Deus tinha dito a Adão e Eva que podiam aproveitar todas as maravilhas do Éden, menos os frutos daquela árvore específica. Deus explicou que o fruto daquela árvore tinha um poder muito especial e que eles não deveriam comer dele. Mas por que era tão importante obedecer? Porque Deus queria que eles aprendessem a confiar e a tomar boas decisões, sabendo que algumas coisas, por mais lindas que pareçam, podem trazer problemas. Imagine que alguém te diga para não tocar em um brinquedo novo e brilhante. O que você faria? Pois é,
No Éden, Adão e Eva precisavam confiar no que Deus dizia, e isso era muito importante para viverem em paz. Um dia, enquanto Eva passeava perto da árvore proibida, apareceu uma serpente muito esperta. Esta serpente, com uma voz que era um sussurro misterioso, chegou perto de Eva e disse: "Tem certeza que não quer provar esse fruto delicioso? É tão gostoso e vai te ajudar a conhecer coisas maravilhosas." A serpente era muito convincente, e embora Eva lembrasse das palavras de Deus, a tentação era grande. A ideia de descobrir um segredo mágico e especial a deixou muito curiosa. Depois de pensar um pouco, cheia de dúvidas, Eva decidiu seguir a sugestão da serpente. Com cuidado, pegou o fruto e o provou. Naquele mesmo instante, algo mudou. A magia do Éden foi quebrada, e o ar se encheu de uma sensação estranha. Adão, que estava por perto, viu o que tinha acontecido e, sem pensar duas vezes, também comeu do fruto. Naquele momento, a inocência desapareceu e algo muito importante se partiu: a confiança e a obediência que os mantinham em harmonia com Deus. E Deus lhes disse: "Adão, Eva, vocês fizeram a sua escolha. As decisões têm consequências e agora vocês terão que aprender com esse erro." Embora o castigo parecesse muito severo, a história nos ensina algo muito importante. As decisões, boas ou ruins, nos ajudam a crescer e a aprender a ser responsáveis. Adão e Eva tiveram que deixar o Éden, aquele lugar tão lindo, para começar uma nova vida no mundo, onde aprenderiam a enfrentar desafios e a cuidar do próprio destino. Embora sair do Éden tenha sido muito triste, Adão e Eva não desistiram. Começaram uma nova aventura no mundo, onde aprenderam a trabalhar, a cuidar da terra e a amar um ao outro mais do que nunca. E Eva disse a Adão: "Hoje é um novo dia. Vamos aprender a fazer deste lugar um lar cheio de amor e esperança." Então Adão respondeu a Eva: "Cada passo que damos nos ensina algo, e juntos podemos superar qualquer dificuldade." A história de Adão e Eva nos lembra que mesmo quando cometemos erros, sempre temos a chance de aprender, crescer e recomeçar. Queridos amigos, a história de Adão e Eva é uma aventura cheia de emoções e ensinamentos. Ela nos mostra que a curiosidade é importante, mas que obedecer e deixar o amor guiar nossas decisões também é fundamental. Cada um de nós tem a capacidade de aprender com os próprios erros e de construir um mundo melhor com carinho, respeito e responsabilidade. Obrigado por nos acompanhar nesta grande aventura. Lembrem-se, cada dia é uma nova oportunidade para crescer e ser melhores. Mas a aventura não precisa terminar aqui. Você pode ser um mensageiro de aventuras. Como? Aqui embaixo você encontrará os botões para se inscrever, dar like e ativar o sininho para não perder estas histórias fascinantes da Palavra de Deus. Olá, amiguinhos! Hoje vou contar para vocês uma história bem antiga, cheia de emoções e aprendizados. É sobre Caim e Abel, dois irmãos que viveram há muitos anos. Esta é uma história que nos convida a pensar sobre a importância de controlar nossos sentimentos. Vocês estão prontos para esta aventura? Venham comigo! Num tempo muito distante, quando o mundo era jovem e as histórias se entrelaçavam entre as estrelas, viveram os primeiros seres humanos. Entre eles estavam Caim e Abel, dois irmãos que cresciam numa terra cheia de beleza e mistérios. Caim era um homem que trabalhava a terra. Ele adorava plantar sementes e ver como as plantas cresciam fortes e saudáveis. Por outro lado, Abel cuidava dos animais. Seu coração batia no ritmo das ovelhas e cada dia, ao amanhecer, saía para pastorear nos campos. As ovelhas o seguiam com confiança e carinho, como se soubessem que Abel sempre cuidaria delas.
Vocês gostam da natureza? Já viram algum jardim ou cuidaram de um bichinho de estimação? Pensem nisso enquanto continuamos. Um dia, os dois irmãos tiveram a ideia de fazer algo muito especial para mostrar seu amor e gratidão. Queriam compartilhar o melhor que tinham com Deus. Abel, com seu coração cheio de bondade, escolheu suas melhores ovelhas para oferecer. Imaginem a ternura de escolher seus animaizinhos favoritos, aqueles que você cuida. Enquanto isso, Caim, que tinha grandes esperanças de ver suas plantações florescerem, reuniu os frutos de sua colheita. No entanto, algo no coração de Caim não era tão brilhante como o de seu irmão. Quando Deus viu as oferendas, ficou muito contente com a sinceridade e o amor de Abel. Mas, para Caim, algo não saiu como ele esperava. E assim, dentro de Caim, começou a crescer uma emoção que, às vezes, se não for cuidada... Vocês já se sentiram tristes ou bravos quando as coisas não saíram como queriam? Isso acontece com todo mundo, mas é importante saber lidar com esses sentimentos e conversar sobre eles. Muito triste e bravo. Imaginemos que um de nós fez algo com muito esforço, mas não foi reconhecido. Às vezes, a raiva pode nublar o coração e nos fazer pensar em coisas que não são boas. Caim ficou pensando, e pouco a pouco, essa raiva foi se transformando em ciúmes. Ele não entendia por que Deus tinha aceitado a oferenda de Abel e não a sua. E assim, em seu coração, plantou-se uma semente de insatisfação. Vocês já sentiram ciúmes alguma vez? Lembrem-se que quando sentimos ciúmes, é bom conversar com alguém em quem confiamos, como a mamãe, o papai. O coração de Caim estava dividido entre dois caminhos, um cheio de amor e outro cheio de escuridão. Sem saber, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida e a de sua família para sempre. Em um momento muito triste, Caim decidiu agir por impulso e machucar seu irmão Abel. Sabemos que às vezes, quando estamos cheios de raiva e ciúmes, podemos tomar decisões que depois nos causam muita dor. Caim fez algo que jamais se deveria fazer. Machucou alguém que amava, e isso o encheu de tristeza e remorso. Nesse triste dia, aconteceu algo que marcou o começo de uma grande dor na história. Foi o primeiro ato de violência entre irmãos. E a partir daquele momento, a vida de Caim mudou para sempre. Quando Deus percebeu o que tinha acontecido, ficou muito entristecido. Deus sabia que no coração de Caim ainda havia a possibilidade de aprender e mudar. Deus falou com Caim e lhe ensinou uma lição muito importante. A raiva e a inveja podem nos levar por caminhos escuros, mas sempre temos a oportunidade de nos arrepender e buscar o perdão. Mesmo que Caim tivesse que enfrentar as consequências de seus atos, sua história nos lembra que é fundamental aprender a reconhecer nossos erros, pedir perdão e, sobretudo, controlar esses sentimentos que podem nos machucar. O que vocês acham que poderíamos fazer quando sentimos raiva ou ciúmes? Pensem em formas de expressar nossos sentimentos sem machucar ninguém. Agora, amigos, é momento de pensar no que podemos aprender com esta história. O valor da comunicação. Quando estamos tristes ou bravos, o melhor é conversar com alguém que nos escute. O poder do perdão. Todos cometemos erros. O importante é reconhecê-los, pedir desculpas e aprender para não repeti-los. A força do amor e da empatia. Sempre devemos lembrar que o amor e o respeito entre irmãos, amigos e familiares é o que nos faz crescer e ser pessoas melhores. Imaginem um mundo onde todos se ajudam e se escutam. Que maravilhoso seria! A história de Caim e Abel, embora triste, nos ensina que cada um de nós pode escolher o caminho do amor e da compreensão. Caim teve que viver com as consequências de sua decisão, mas sua história também é um convite para todos nós escolhermos com sabedoria. Cada dia é uma nova oportunidade para fazer as coisas bem, para amar sem reservas e para buscar sempre o perdão.
Lembrem-se, queridos amigos, que os sentimentos podem ser poderosos, mas nós temos a força para transformar esse poder em algo lindo: a amizade, a solidariedade e o carinho. Se alguma vez se sentirem confusos ou tristes, lembrem-se que sempre há alguém disposto a escutá-los. Conversem com seus entes queridos e busquem juntos a luz do amor. Hoje aprendemos uma grande lição através da história de Caim e Abel. O importante é que todos nós podemos aprender com elas. A raiva, os ciúmes e a tristeza são emoções que todos sentimos, mas sempre devemos buscar a maneira de transformá-las em amor, compreensão e bondade. Espero que tenham gostado desta aventura e que em seus corações sempre brilhem a paz e a esperança. Obrigado por me acompanharem nesta viagem. Nos veremos na próxima história, cheia de magia, aprendizados e aventuras.